It's just in my blood. It's a feeling one can't describe. Very nervous. Very nervous. Very scared. It's much more than just a race. Ironman, a maratona da vida. Estamos aqui na nossa terceira mensagem desta série. Na verdade, tivemos um pequeno seminário aqui com um maratonista do Ironman, Bob Brubaker, né? Já comentamos semana passada. Ele esteve aqui na sexta e no sábado conosco, foi muito boa a palavra dele. E ele é pastor presbiteriano nos Estados Unidos e ele já competiu 19 vezes no Ironman. Ironman é a modalidade mais difícil, né, de triatlon. Você viu o número de quilômetros, né, de natação, bicicleta e depois a pé. São mais de 200 quilômetros percorridos. E nós fizemos junto com o Bob Brubaker uma pequena maratona aqui na cidade, né? Ele esteve em vários locais falando, esteve no nosso programa de rádio, esteve na TV local também. Nós divulgamos esse tema que nós vamos trabalhar esse mês, que é a maratona da família, foi o foco dele. Ele falou muito dos desafios da vida em família, de relacionamento, criação de filhos, e toda dona de casa sabe que nós vivemos uma verdadeira maratona, né? Essa é que é a grande questão. E no domingo passado, nós falamos de alguns textos que nos falam da necessidade de nós termos perseverança, não desistirmos, né? Mesmo diante dos sofrimentos que essa vida oferece. Nós falamos daquela passagem de Paulo, que ele, mesmo enfrentando tantos sofrimentos, tantas tribulações, ele perseverou até o fim, né? A Bíblia nos fala daquele famoso espinho na carne, que Deus estava no controle de tudo, e que aquilo foi usado por Deus para moldá-lo, né? Ele se aproximou mais de Deus, Deus trabalhou na sua vida, transformando o mal em bem. Essa é uma verdade para a nossa vida, e nós, como filhos de Deus, experimentamos isso constantemente. Nessa carreira cristã que nós vivemos, enfrentamos dificuldades, sofrimentos, e nós vemos Deus transformando e usando isso para o nosso próprio bem, por mais que a gente não entenda. Então, todos sabem, gente, não há nenhuma vitória nessa vida sem sacrifício. É necessário, sim, às vezes a gente passar por situações que a gente não entende por quê. E Deus coloca a gente no crivo, Deus quebranta o vaso para fazer de nós um vaso novo, e não tenha dúvida que tudo isso está no controle de Deus. Nós falamos no domingo passado. E são muitos os textos sagrados que nos falam sobre que faz essa comparação de uma maratona, até porque naquela época, em algumas passagens, por exemplo, lá na carta aos Coríntios, você vê Paulo falando sobre os atletas, porque na cidade de Corinto havia os Jogos Olímpicos, não olímpicos, mas semelhantes aos Jogos Olímpicos, desde aquela época. E ele só perdia para os Jogos Olímpicos de Atenas, na cidade de Corinto. Era uma cidade de muitos atletas, as pessoas, muita coisa girava em torno das corridas, dos desafios. Então, os próprios apóstolos e a própria palavra de Deus faz essas comparações, muito interessante. Um dos textos que eu gosto muito, lá em 1 Coríntios 9, verso 25, que diz que todo atleta em tudo se domina. Aqueles atletas que estão correndo, nadando, para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, é incorruptível. Então, essa comparação da nossa vida cristã, da nossa carreira, da fé, com uma corrida de um atleta, é muito boa, é muito boa. Por isso que a Bíblia usa constantemente isso. Por isso ele fala assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio. Isso é coisa de atleta. Mas ele completa, da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, na carta aos Filipenses. Essa comparação é constante.
A vida nossa é isso, a gente tem que deixar algumas coisas para trás, nós temos que ter um alvo. O atleta, ele tudo se domina, ele se prepara, ele se capacita, ele se exercita para o momento da competição, ele precisa se dominar. Há uma outra passagem linda lá em Hebreus também, que ele diz assim, que nós devemos nos desembaraçar, todo atleta faz isso, do peso, coisas que atrapalham na corrida. Você sabe, hoje a roupa, o tênis, tudo é pensado, calculado, de tal maneira que consiga diminuir o tempo, né, dele, para ele conseguir. Eles lutam por milésimo de segundo. Os nadadores, você sabe disso, né, eles chegam a raspar os cabelos do corpo para poder deslizar. Às vezes um milésimo de segundo ele ganha do outro. Então é tudo muito assim. E ele diz assim, olha, desembaraçando de todo o peso, lá em Hebreus, mas aplicando para a nossa vida, do peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. E qual o alvo? Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Então são textos maravilhosos, meus queridos, maravilhosos. E eu quero agora à noite compartilhar com vocês mais uma passagem que para mim assim é muito profunda, muito tremenda, que Paulo vai falar do combate, né? Combatendo o bom combate. Vou pedir para os nossos irmãos mudarem lá o vídeo, enquanto você abre lá na segunda carta de Timóteo, capítulo 4, combatendo o bom combate. Eu vou compartilhar aqui algumas passagens com você, muito interessante esse texto também. Essa metáfora da carreira cristã com o atleta e a sua carreira, a sua corrida, Paulo aqui ele coloca uma palavra muito interessante. 2 Timóteo capítulo 4, verso de número 7. Esse aqui seria, vamos dizer assim, alguém que completou a carreira. Alguém que já chegou no final da corrida. Podemos dizer isso. E depois, alguém já é muito experiente, compartilha com novos corredores, com novos atletas, algumas dicas, algumas orientações que vai ajudar na sua corrida, para você não se perder no meio da corrida da vida, na maratona da vida, né? E ele vai dizer bem assim, olha, o apóstolo Paulo, segunda carta que ele escreve a Timóteo, capítulo de número 4, verso 7. Combati o bom combate. Era coisa. Completei a carreira e guardei a fé. Guarda essas três coisas. Combati, completei e guardei. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juízo me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Vamos orar? Ó Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma noite na Tua casa, ó Deus, em que vamos nos debruçar na Tua palavra e trazer, ó Pai querido, vida para o nosso coração, esperança, Senhor, para a nossa caminhada. O Senhor abençoe Teu povo essa noite e que eu sei que cada um tem que combater o seu combate, ó Deus, a sua luta, o seu desafio. E que o Senhor nos dê graça, ó Pai, que possamos sair daqui revigorados, com esperança, com ânimo, Senhor, para enfrentar a maratona da vida. Abençoa-nos, ó Pai. Dê-nos, ó Deus, discernimento para viver, sabedoria, ó Pai. Dê-nos fé e esperança para não nos desviarmos, ó Deus, e que no fim de tudo possamos guardar a nossa fé. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Por que eu digo nessa comparação, que cabe muito bem eu dizer assim, olha, um velho atleta, vamos dizer assim, um velho atleta, dando conselhos a um jovem e um iniciante. Você está vendo aqui a 2 Timóteo. Você está no Novo Testamento lendo cartas, são várias cartas. E a carta de Timóteo faz parte das conhecidas cartas pastorais. O que seria isso? O apóstolo Paulo escreve cartas para alguém que está iniciando o pastorado, o ministério.
Timóteo, na verdade, ele era um pastor que estava começando a carreira dele. E Paulo então vai escrever para esse jovem pastor, dando algumas dicas, algumas orientações, porque Paulo, na verdade, era alguém muito experiente quando ele escreveu essa carta. Sabe por quê? A situação que Paulo está vivendo é muito interessante. Ele, se você voltar um pouquinho no verso de número 6, o que ele diz aí? Quanto a mim, você está com a Bíblia aberta? Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação. E o tempo da minha partida é chegado. O tempo da sua partida. Está acontecendo o seguinte. Na verdade, gente, Paulo, ele estava preso. Ele já tinha passado por uma audiência preliminar. E ele ia passar por uma outra. E a gente sabe o que iria acontecer com ele. Ele ia ser julgado, condenado e executado. Ele estava numa masmorra fria, aguardando o julgamento dele, por pregar o evangelho num contexto grego-romano. Então, na verdade, a segunda carta de Paulo a Timóteo é a última carta de Paulo. Tá? E é uma carta pequena, ela só tem 4 capítulos, ou seja, nós estamos no 4º capítulo. Então você está simplesmente lendo assim, as últimas palavras de um homem, tá, que está no corredor da morte, e não cometeu nenhum crime, né, mas ele está ciente do preço que ele iria pagar, mas ele estava em paz com Deus. Eu completei minha carreira. Né, eu combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Aí ele escreve uma carta, as últimas palavras de um homem. Você pode dizer isso. As últimas palavras de um homem. Mas agora para quem? Para um jovem que vai começar. Ele está terminando. Ele está no fim. O que Deus tinha para ele era até ali. Chegou o momento dele. Era o momento que ele iria partir. Minha partida está próxima. Deus já tinha dado paz ao filho. Chegou essa hora. Você já fez tudo que você tinha que fazer na sua vida. Tá bom. Deixa eu escrever uma carta então. Aí ele sentou. Inspirado pelo Espírito Santo. Porque é um texto sagrado. Não é um simples texto de um homem que pensou. Não. Aí que é coisa extraordinária que acontece. Inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve uma carta para um jovem pastor. Isso foi registrado há quase 2000 anos atrás. Foi preservado durante esses séculos e séculos pela igreja. Foi provado ser um texto sagrado, inspirado pelo Espírito Santo. É um texto riquíssimo. Eu estou aqui no finalzinho, que é uma aplicação prática. Mas é um texto riquíssimo, fala muito do poder, da graça de Deus, da salvação eterna, muitas coisas extraordinárias, mas ele é muito pastoral, ele é muito prático. E as últimas palavras de Paulo, então, pouco antes de partir, ele estava já, é tempo da minha partida, eu estou para partir. E Timóteo, muitos acreditam, fazendo uma análise de todo o texto, que Timóteo estava em Éfeso, uma igreja, trabalhando lá na igreja, começando a carreira. E aí ele recebe essa carta de Paulo. Imagina, isso aqui era lido publicamente, viu gente? Essas cartas eram lidas. Primeiro Timóteo lia, depois ele lia. Olha, o apóstolo Paulo, preso lá em Roma, aguardando o julgamento, escreveu para nós. Vamos ler a carta dele. Aí ele vai escrever essa carta, vai ler essa carta. Essa carta foi feita cópias, foi lida em todas as antigas igrejas que ficavam ali naquela região, preservado e chegou até você hoje. Então o que você tem aqui são conselhos de um velho e experiente atleta na carreira cristã, escrevendo para um jovem que está começando. Então, gente, isso serve para todos nós, porque nós temos a nossa carreira, nós temos a nossa jornada, nós temos a nossa missão. Cada um de nós aqui tem um projeto na vida, ou algo que Deus te chamou, Deus vai te usar para alguma coisa, né? E então essa palavra serve para mim e serve para você, com toda certeza. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Eu posso dizer aqui, meu querido, primeiro o conselho que ele dá para aquele que quer chegar no fim da corrida, completar a sua carreira, escolher muito bem que combate vale a pena a gente brigar.
Ele está dando uma qualidade para esse combate. Olha, eu combati o bom combate. Olha, eu vou dizer para você, na nossa vida, uma das coisas que faz mais a gente perder tempo é um retrocesso. E impede a gente de completar a carreira muitas vezes. Pessoas que começaram bem, mas se perderam no meio do caminho. Porque não souberam escolher os bons combates. Pelo que vale a pena a gente brigar. Isso é maturidade, gente. Quem está escrevendo isso é alguém que já apanhou muito, já perdeu tempo com muita coisa que, conforme o tempo vai passando, a gente vai ficando mais seletivo. Eu já disse uma vez assim, que no começo, assim, quando eu fechava um ano, ia começar um novo ano, eu fazia uma lista, pegava minha agenda, tudo que eu quero fazer ano que vem, começava a anotar, enchia de coisas, de projetos. Hoje eu faço diferente. Eu estou chegando perto dos 40, a gente já começa, entendeu? A pensar de uma maneira diferente na vida. Então eu não fico... A minha dificuldade é o seguinte, ó, o que eu quero deixar de fazer? Eu faço muita coisa, esse que é o problema. Eu tenho que começar a selecionar mais. Com quem eu vou gastar o meu tempo? Porque o tempo é precioso. Sabe aquela história de jabuticaba? Você ganha uma bacia de jabuticaba. Você começa a comer jabuticaba. Sei lá, outra fruta que você goste aí. Eu estou pensando em jabuticaba porque é um negócio... Dá uma vez por ano, aquela coisa, né? Quando você, de repente, vai comendo, você nem perceber, você olha, você tem menos da metade, você começa a comer mais devagar. Aí você fala, peraí, vai acabar. Você começa a saborear mais, aproveitar mais. E a vida é assim, gente. No início, a gente gasta energia, perde tempo com muita coisa. Mas chega um momento que você começa a olhar e fala assim, peraí, daqui para frente eu vou ter menos tempo. Eu tenho que usar melhor o meu tempo. Eu não vou combater qualquer combate, pelo que vale a pena brigar. Nesse caso, eu acho interessante que Paulo ele vai fazer uma abordagem, a questão das amizades dos companheiros de batalha, de luta, né, que ele tinha. Está parecendo um discurso de comício, né? Companheiros e companheiros. Não é nada disso. Companheiros de luta. Ele vai fazer uma análise interessante. Ele percebe que no final da sua vida, ele precisava de bons amigos perto dele. Para combatermos o bom combate, nós precisamos, primeiro de tudo, escolher as pessoas que vão combater com quem vale a pena você viver lado a lado. Perto de você, próximo de você. Quem te faz bem. Quem te inspira a viver. Sabe? Quem é aquilo que... Tem pessoas que nos motivam. Tem pessoas que nos inspiram. E tem pessoas que nos desanimam. Tem pessoas que nos desmotivam. Tem pessoas que não vale a pena a gente caminhar junto. Olha que coisa interessante. Se você continuar lendo um pouquinho para baixo do texto, ele vai dizer uma coisa muito interessante. O verso 9, ele diz assim, procura vir ter comigo depressa. Na verdade, Paulo começa a revelar aqui as pessoas que realmente eram importantes na sua vida. Nos últimos dias da sua vida, tá? Estava aguardando o julgamento, ele queria ter perto dele a companhia de velhos amigos, pessoas que valia a pena ele caminhar junto. Ele sente necessidade. Escolher as pessoas certas. Quer combater o bom combate? As pessoas certas vão caminhar com você. Olha que coisa interessante. Ele vai dar uma lista de pessoas que ele gastou tempo, que ele caminhou junto, mas não valeu nada. Chegou na hora H, deram para trás. No verso 10, olha, vem logo ter comigo, Timóteo. Você é um cara que eu quero do meu lado. Por quê? Porque, Demas amou o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Demas foi alguém que caminhou com Paulo, Paulo gastou tempo com Demas, investiu, mas foi alguém que se perdeu, não soube escolher os bons combates na vida. Ele se perdeu no meio dos combates, não escolheu o bom combate, e o texto diz que ele então, diz o texto aqui, amou o presente século, abandonou a carreira e foi embora para Tessalônica. Alguém que estava lá caminhando com Paulo, mas de repente foi iludido. Amar o presente século é a ideia de alguém que se iludiu com a vida. Quantas pessoas que você conhece que se iludiram com a vida?
Investiram tudo que tinham em coisa que não deu em nada. Se perderam no meio do caminho. Ela tinha tudo para dar certo, mas não deu em nada. No caso, Paulo investiu o seu tempo com Demas, caminhou com Demas, mas abandonou. Continuando no verso 10, ele diz, Crescente, foi uma outra pessoa que Paulo investiu o seu tempo. Olha o que aconteceu com o Crescente. Foi para a Galácia. Tito para a Dalmácia. Vários que caminharam com ele, já deixaram ele na hora H, na hora do vamos ver. Ele estava prestes a enfrentar um julgamento, a enfrentar Roma, sozinho. Aqueles que eram amigos, cadê os amigos? Isso aí a gente tem que ver, gente. Quantas pessoas deixaram de dar a família de lado, os pais, as pessoas que realmente amavam, verdadeiros amigos deles, deram bola para tanta gente. Os amigos, né, da farra, os amigos a hora que o negócio está bom. Tem muita gente, aí enche, né? Todo mundo liga para a gente, todo mundo quer sair com a gente. Mas na hora que a coisa aperta, é que você vai descobrir quais são os verdadeiros amigos. E ó, vai diminuindo assim. Ele vai dizer que ficou só quantos com ele? Continua lendo o verso número 10. Olha lá, ó. Demas foi para lá, o outro Crescente para a Galácia, somente Lucas. Ó. A gente vai descobrir, quando a gente é novo, né? Eu vejo os adolescentes lá, olha pastor, eu tenho 800 amigos no meu Facebook. Opa, beleza, né? Você vai ver. O tempo vai passando, vai diminuindo isso aí, vai 700, 500, 300, 50, 20. No fim, filho, da nossa vida, nós vamos ficar com poucos. Às vezes que é verdadeiro amigo. E quem é um pouco mais velho sabe. Amigo de verdade, você conta assim na palma da mão. Esse aí, a hora que eu precisei estava lá, a hora que... Somente Lucas. E olha que interessante, Lucas era o médico amado, você lembra? Lucas escreveu o Evangelho de Lucas. O Evangelho segundo São Lucas. Lucas era médico. E Lucas estava ali dando assistência, muito possivelmente assistência. Ele não tinha um plano de saúde, mas tinha um médico do lado dele, não era bobo, né? Cuidou ali do físico. Ele estava preso na masmorra, mas tinha um médico do lado dele. Olha, Lucas está aqui comigo. Está me dando apoio aqui, me fortalecendo, que eu vou enfrentar Roma, vai ter um julgamento. Ele chegou a abrir mão de Tíquico, mandei-o a Éfeso, dá a entender que foi Tíquico que levou essa carta, porque Timóteo estava em Éfeso. Então Tíquico falou assim, ó, você tem uma missão, você vai levar essa carta. Então na verdade ele ficou com 2, né? Só que um levou a carta. E nessa carta ele pede para Timóteo, Timóteo, vem ter comigo. Uma hora difícil que eu estou enfrentando agora, eu preciso de gente verdadeira, gente de fé. Preguei hoje de manhã sobre a fé de Timóteo. Quem estava aqui sabe que Paulo diz assim, olha, eu me alegro quando eu lembro das tuas lágrimas, de uma fé sem fingimento, uma fé que habitou na tua avó Lóide, na tua mãe Eunice, e agora eu sei que habita em ti. Ou seja, uma fé que atravessou gerações, 3 gerações. Timóteo, ele era filho de pai grego e de mãe judia. Então ele recebeu a fé da mãe, mas as influências gregas do pai. Não foi circuncidado quando era criança, detalhe. Ele não cresceu na sinagoga, nada disso. Mas recebeu dentro de casa a influência da fé. E Paulo escreve, tá, uma das suas cartas para Timóteo, falando dele, olha, eu lembro das suas lágrimas, da sua fé sem fingimento. E eu falei, eu quero você perto de mim agora. Combater o bom combate, precisamos saber escolher as pessoas certas para estarem conosco. Procura vir depressa, ter comigo. No momento de luta, de combates, precisamos das pessoas certas. E como diz claramente o texto, o bom combate, escolher pelo que vale a pena lutar e viver nessa vida. Muita gente perde tempo com coisa que não vai dar em nada. Se você quer chegar no alvo final, completar a carreira, começa escolhendo os bons combates. Isso requer maturidade. A gente tem que aprender a dizer não. Uma coisa que a gente não sabe dizer. A gente tem que aprender a dizer não nessa vida. Como eu disse, começa o ano, você tem que começar a selecionar. O que eu vou deixar de fazer? Quero fazer poucas coisas, mas coisas que realmente vale a pena fazer. Quero lutar poucos combates, combater poucos combates, mas bons combates. Essa foi a ideia de Paulo quando ele escreve para Timóteo. Além de trazer velhos amigos, ele quer restaurar antigas amizades. Olha que coisa interessante. No verso 11, ele vai dizer assim, ó, toma contigo, quem? Marcos. E ele ainda vai dizer uma coisa,
Deixa eu contar o que foi que aconteceu. Lá atrás, em Atos capítulo 15, você vai descobrir o que foi que aconteceu. Paulo e Marcos tiveram um atrito, uma visão diferente de trabalho. Foi um desentendimento. Só que Marcos não era um mau caráter. Diferente de outros que vai aparecer aqui, que dá até medo. Marcos era uma figura que tinha convicção, tinha pensamentos diferentes, e houve um choque. São todos humanos aqui, gente. Não é Paulo, Marcos, não é nada mais do que a gente. Tudo humano. Entraram em choque. Eles romperam, cada um seguiu o seu caminho. Lá em Atos 15 diz assim: alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, voltemos para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. E houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu e seguiu para Síria e Sicília, confirmando as igrejas. Olha que coisa. Então lá em Atos 15 houve um conflito entre essas duas pessoas, Paulo e Marcos. Marcos não caminhou, Marcos parece que era mais devagar, e a coisa não foi, e houve tal desavença que então é o seguinte: Barnabé, você pega Marcos e vai com ele que eu vou seguir meu caminho aqui. Foi isso que aconteceu. Agora lá no final da carreira, no fim de tudo, ele escreve uma carta, fala: Timóteo, vem depressa ter comigo. Sabe uma coisa? Traz Marcos. O que é isso? Reconciliação. Uma pessoa que quer combater os bons combates, ele tem que estar preparado para se reconciliar. Às vezes, reconhecer que errou. Porque num relacionamento nunca existe uma pessoa 100% certa e outra 100% errada. Você sabe disso. Então, é necessário, muitas vezes, a gente abrir mão de algumas coisas, reconhecer, dar um passo para trás. Humildade, maturidade, gente. Isso aí demora. Isso demora. Reconhecer que a gente errou, que falou o que não deveria falar, que fez algumas coisas que não deveria ter feito. Nós erramos, gente. O mais difícil é admitir o erro, voltar atrás, e numa carta, entendeu? Que ia ficar registrado, depois dele ter se apartado de Marcos lá atrás, no fim da carreira, ele estava lá pronto para passar por um julgamento que possivelmente seria executado. E foi a última carta, a última palavra dele. Fala: traz Marcos, eu preciso colocar em ordem algumas coisas. Precisa de bons amigos e precisa de restaurar as boas amizades. Houve conflito, houve erros existem. Para isso que existe a necessidade, às vezes, de perdão. Combater o bom combate, gente, é isso. É ter uma visão mais madura das coisas da vida. Restaurar as antigas amizades. Reconhecer os erros. E isso foi necessário para ele combater esse bom combate. Além de combater o bom combate, o texto diz que ele, para isso também, foi necessário, o que diz aí? Combati o bom combate, completei a carreira. Aí que vem outro negócio. O primeiro passo é você escolher o combate, a carreira, a corrida, o projeto de vida. Depois de escolhido, você tem que escolher muito bem, para ter convicção de pagar o preço que for necessário e completar, chegar até o fim. Muitas pessoas não completaram a carreira, sabe por quê? Não investiram na primeira parte, de escolher os combates. O projeto de vida. O que eu vou fazer da minha vida? Pelo que vale a pena eu viver? Pelo que vale a pena eu lutar? Onde eu estou investindo na minha vida? Paulo combateu o bom combate, é por isso que ele completou a carreira. Muitas pessoas começaram até bem, bonito, mas não completaram a carreira. Completar a carreira aqui, meu querido, requer algumas coisas. Primeiro, a gente acabou de cantar um cântico aqui, não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que correm junto ao Senhor. Perseverança. Perseverança. Completar a carreira tem que ser perseverante. Não desistir com os obstáculos que vêm. Porque vai vir obstáculo, vai vir dificuldade. Isso já é garantido. Preguei semana passada. Não vou mais falar de sofrimento, que já tem muito na vida, né, gente? Completar a carreira é enfrentar os obstáculos e ultrapassá-los um a um e não desistir, aconteça o que acontecer. Completar a carreira, chegar no fim. Eu tenho um alvo, eu tenho onde chegar. Eu não estou
perdido na história, tem gente que vive sem um projeto, sem uma perspectiva. Aonde eu quero chegar, o que eu quero fazer da minha vida? No fim, vai valer a pena eu viver o que eu vivi? Meu querido, escolher o bom combate é essencial para completar a carreira. Mas ele dá mais dicas aqui. Uma pessoa experiente, você sabe, se conversa com a gente mais velha, eles vão dar dicas assim que na hora, quando a gente é mais novo, a gente não valoriza. Fala, isso é história de velho, gente que não sabe o que fala. Paulo, ele era alguém que, apesar de tudo, ele cuidava de 3 coisas, você vai ver aqui no texto sagrado descrito: do corpo, da mente e do espírito. Do corpo, da mente e do espírito. Olha que coisa interessante. No verso 13, depois de ele falar das pessoas que ele queria do lado dele, pessoas são mais importantes que coisas, tá? Mas ele vai falar de algumas coisas também. Vem depois, são importantes. Quando vieres, traze a capa que deixei em Trode, em casa de Carpo, bem como os livros e os pergaminhos. Paulo vai pedir 3 coisas. Ele estava num calabouço, frio, entendeu? O inverno estava para chegar, não é brincadeira, muitos não sobreviviam ao calabouço no inverno, naquela região da Europa. A Europa ali esfria que neva alguns pontos. E ele fala assim, ó, me traz a capa. Ele estava pensando no corpo. A capa aqui, meu querido, era um tipo de sobretudo grosso, de lã, possivelmente sem mangas, um tipo de um ponche, que é aqui na nossa cultura brasileira. Era uma coisa que protegia. O inverno estava chegando. Olha o verso 21, pula lá para baixo um pouquinho, lê o verso 21, olha o que está escrito no início. Apressa-te a vir antes do quê? Do inverno. Verso 21. O inverno está chegando, filho, me traz minha capa. Eu preciso de pessoas que vale a pena eu caminhar junto com elas, que me dão força, me inspiram, motivam a vida. Entendeu? Não quero gente que vai atrapalhar a minha caminhada, eu quero gente para ajudar. E outra coisa, me traz a capa, cuidar do corpo. Como é necessário, gente? Você quer completar a carreira? Eu tenho visto cada vez mais líderes falar, gente, você quer ser líder, você quer ter uma carreira, um projeto, você chega até o fim e cuida do corpo, porque a gente não cuida. A nossa vida, se a gente for pensar bem, nós não estamos mais cuidando do corpo. Muitos de nós não estamos. A gente não pensa o que a gente está comendo. Exercício devia ser lei, gente. Exercício é uma coisa assim que eu estou falando, mas eu não faço. Eu estou pecando aqui. Né? Eu já arrumei a minha esteira lá, e já viro a cabide. Eu já falei, não, vamos correr. O meu filho está sempre, vamos pai, vamos correr. Não, eu não posso, tem que terminar um trabalho aqui, eu não posso. A gente não cuida. E eu não tenho dúvida, eu tenho consciência disso e lamento muitas vezes isso. A minha carreira está diminuindo a cada dia que eu deixo de praticar. Devia ser lei. Eu já vi líder, depois de ter um infarto, falar, olha, devia ser obrigatório. Fundamental, alimentação, o exercício, cuidar do corpo, pensar um pouco no corpo. Tá? Homem não sabe, né? Mulher vive mais do que homem, por quê? Porque a mulher está sempre no médico. Ela está sempre achando, ela sente uma coisa, ela vai lá ver. O homem sente, não, passa 1 ano, passa 2 anos, passa 3 anos. O homem é um problema, porque o homem não se cuida. Ele acha que é de ferro. Ele acha que pode tudo. E é o que acaba acontecendo, as mulheres estão lá. Eu fico admirado. Eu só visito viúva. Viúva, viúvo não visita, é só viúva, né? Fala a dona Dulce, lá 90 e poucos anos. Fala a dona Maria Hernandes, lá 90 anos. Essa mulher se cuida. O homem tem um problema, o homem não se cuida, ele não faz exercício, ele se alimenta mal, entende? E não vai no médico, isso aí é a receita para morrer cedo, né? Então Paulo era um cara que sabia, entende? E eu acho que para aguentar o que ele aguentou, gente, ele devia ter uma estrutura boa, cara. Esse cara, as viagens que ele fez de navio, passou por naufrágio, precisou nadar, dar umas braçadas para chegar na praia. Ele foi apedrejado um monte de vezes, ele foi espancado, ele se levantava. Esse cara tinha estrutura. Cuidava do corpo. Ele era uma pessoa muito instruída. Gente instruída, ele se cuidava. Corpo. Então ele pede para Timóteo, manda essa carta, fala, ó, vem antes do inverno e me traz a capa que eu deixei em Trode na casa de Carpo. Mas ele não cuida só do corpo.
Ele cuida também da mente. Olha que diz assim, ó, bem como é tão necessário cuidar do corpo como da mente. Os livros. Livros aqui, há uma distinção dos pergaminhos. Livros não eram necessariamente textos sagrados. Pergaminhos muito provavelmente eram textos sagrados. Vamos falar no finalzinho aqui. Livros era alguém que cuidava da mente. É uma mente sã, corpo são. Aí o cara cuidava da mente. Um cara instruído. Eu não sabia quanto tempo ele tinha de vida, mas ele estava preocupado atrás dos livros. Eu preciso estar lendo coisa boa. E olha, eu vejo idoso que lê. Gente, o cara, cabeça boa. Tem muito velhinho aí que tem cabeça melhor do que moleque. Que só fica lá no videogame. Lá. Lê, cuida da mente. Mente sadia, uma mente boa. Raciocina, pensa, entendeu? Cuida da mente. Me traz os livros. E muito possivelmente esses livros, então, como eu disse, não eram textos sagrados. Tá? Ele lá preso numa cela, ele precisava ocupar sua mente. Um cara vivendo a situação que ele estava vivendo, ele não poderia ficar ocioso ali dentro. Não há nada como ocupar a mente com um bom livro. Me traga um bom livro, eu preciso de um bom livro, na minha cabeceira aqui. Terceira coisa que ele cuida. Não adianta você cuidar do corpo, da mente. Tem uma outra parte que é a mais negligenciada de todas pela nossa geração. Porque a turma está acordando que tem que cuidar do corpo. Está acordando, a turma, tudo aí é bolo vegano. Eu estou nessa vibe aí agora. Eu estou estudando aí os alimentos orgânicos, entendeu? É tudo caro, orgânico é caro que só, sabe? Mas alimento mais saudável, estou me instruindo agora esse negócio, entendeu? Estou querendo saber como funciona, o que é bom, o que não é. A gente não sabe se alimentar. O brasileiro, ele tem um problema, né? A gente descobre que legumes, a gente cozinha muito. Não, você tem que comer cru, bater, tomar suco. A gente tem essas coisas, não se liga, né? Uns sucos verdes. Cuidar do corpo. E hoje o mundo aí está cuidando do corpo. Tem muita gente cuidando do corpo. Fazendo. Academia é o que mais tem, está pipocando aí. Você vê um predinho reformando, daqui a pouco vira academia. Cuidando do corpo. Livros, nossa, eu fico impressionado. Você vai em qualquer shopping bom aí, decente, entendeu? Nosso negócio tem aqui, né? Então, agora vamos abrir uma livraria aí, né? Livraria. Você entra lá numa cultura. Nossa, mas dá gosto de ver quanto livro, quanta gente lendo. As crianças estão sendo instruídas a ler. Você vê, eles fazem uma área lá infantil. Meu filho entra, a gente entra na livraria, a gente chega a ficar assim, na minha esfera, que a gente gosta de entrar em livraria, fica 5 horas lá, porque é um monstro de grande aquilo ali, tem tudo que você imagina, tem um departamento infantil lá. Aí são livros voltados para criança, são alegrias, tem que incentivar desde cedo. O moleque vai lá, tem os livros para criança, vê tudo, não compra nada, porque é tudo caro, mas vê tudo, folheia tudo, entendeu? Livro de todo jeito. É gostoso. Você senta ali, pega um livro, pega outro, você vê o que está acontecendo. Você tem que saber quais são os livros que estão lá, best-seller, você saber o que as pessoas estão pensando nesse mundo, como que eu vou comunicar o evangelho, eu não sei o que está rolando, o que está acontecendo, com os livros mais vendidos. Primeira coisa, vou nessa estante, os livros mais vendidos, estão lendo isso. Mais do que tudo, você encontra que autoajuda e espiritualidade. Está crescendo muito, o pessoal está procurando essa terceira parte. Cuidar do corpo é bom, cuidar da mente é bom, mas a turma está esquecendo de um detalhe importante. Cuidar de uma parte, que eu acho que tem gente que nem acredita que existe, a parte espiritual. É a parte mais íntima do ser, é a alma. Aí não tem outro jeito, gente. Aí é só Deus. Quando ele vai pedir, olha, me traz a capa, me traz os livros e me traga os pergaminhos. Aí que muitos acreditam que, alguns que pensam, poderia ser documentos que eram escritos em pergaminhos também. Eu acho muito mais provável que Paulo, ele estava ali falando dos seus textos, seus pergaminhos. Ele era um homem que lia muito a palavra de Deus. Se você vê ele, a cultura que ele tinha da Bíblia era impressionante. Ele cuidava do corpo, ele cuidava da mente, mas também não deixava de cuidar do espírito. O espiritual, gente. Como é que está o espiritual? O que adianta eu ter uma vida com... Não falta nada. Olha, eu tenho bom emprego, eu tenho saúde, minha mente está boa, mas lá dentro é um vazio. Nada preenche. Né? Nada preenche, está faltando alguma coisa. Sabe? E a gente vê, é só um sintoma. A gente vê às vezes que, eu vejo famílias sofrerem tanto com os filhos. Gente, está tão claro. Está tão claro.
Isso é só um sintoma que está faltando Deus dentro dessa casa. A gente vê os pais não terem mais controle algum sobre os filhos. E o filho está longe, o casamento está um caco. Falta Deus ali. Falta espiritual. É algo muito mais profundo que o dinheiro não compra, gente. O dinheiro não compra isso aí. Você vê aí, ó, esses artistas milionários aí, morando em mansões. Tudo em depressão, tudo sem, uma vida sem sentido, sabe? Tudo. Tem gente aí pulando de prédio, dando tiro na cabeça. Por quê? Porque está faltando alguma coisa. Eles têm dinheiro, eles têm tudo do bom e do melhor, mas falta algo lá dentro. E quanto mais o tempo passa, eu vou dizer, parece que esse buraco dentro da gente, ele vai crescendo, vai virando um buraco negro. Porque as experiências que muitas vezes se busca, né, afetivas, não preenche. Aquela história, né? Nós vamos já no mês de junho começar a falar sobre relacionamento conjugal. Todo mês de junho a gente fala sobre isso. Eu tenho lido e ouvido muito sobre isso. As pessoas já casam para ser felizes, é uma burrada que faz na vida. As pessoas não estão entendendo os motivos por que quer casar, por que quer uma pessoa. Ou casar para ser feliz, isso não existe, gente. Outro dia eu vi uma história e achei interessante. Adão era um cara realizado. O cara já era feliz, resolvido com ele mesmo. Aí ele ficou feliz com a Eva, entendeu? Porque Adão, Deus fez ele perfeito, não faltava nada. Deus colocou ele no jardim, jardim completo, tinha tudo. Um cara instruído, culto, deu nome para todos aqueles animais. Entendeu? E aí agora eu vou casar para ser feliz? Filho, se você não é feliz com você mesmo, esquece. Não vai ser ninguém que vai te fazer feliz. Falta coisa lá dentro. Tem algo, tão profundo no nosso ser, como diz Blaise Pascal, o vazio no coração do homem é do tamanho de Deus. Nada preenche. Nem relacionamentos, nem experiências, né, sensações. A turma está buscando preencher alguma coisa lá dentro. É espiritual. Paulo simplesmente não traz os pergaminhos. A Bíblia diz, nem só de pão verá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Palavra que preenche o coração. É Deus, gente. É ter encontro com o eterno. Tem gente que fala assim, filho, só tem uma coisa, só Jesus na causa. O que está faltando é Deus na vida dessa pessoa. Ele já fez de tudo, já experimentou tudo na vida, só vai experimentar uma coisa, entrega a sua vida para Cristo. Quando Deus preencher, que está lá dentro no centro do coração, as demais coisas vão fazer sentido. E o cara vai ter um relacionamento afetivo melhor. Ele vai entender o propósito do casamento, vai entender o propósito da família, vai entender o propósito do trabalho, da vocação, do dom que ele tem para a carreira profissional dele. Tudo parece que se toma uma nova dimensão. E a pessoa sem Deus nada faz sentido, porque ela transforma as coisas em seu próprio Deus. E é nada mais nada menos que uma autodestruição. Quando a pessoa tem o cônjuge como o objeto da sua felicidade, pode ter certeza que o casamento não vai longe. Quando a pessoa tem o seu trabalho, não, agora o cara vai morrer trabalhando, não vai satisfazer o que está lá dentro. Paulo cuidava do corpo, da mente, mas também do espírito. Completar a carreira, gente, não é fácil. Começar, todo mundo começa, mas chegar no fim, essas 3 dicas de Paulo, para mim já são assim preciosas. E por fim, combati o bom combate, completei a carreira, e a última coisa que acontece, guardei a fé. Muitas pessoas, no meio dessa corrida da vida, dessa maratona da vida, perderam o que tinha de mais precioso. Guardei a fé. Ele fala guardar. Olha aí, ó, a palavrinha-chave aí. Fé é uma coisa que a gente perde. Sabe quando a pessoa perdeu a fé? Quando a pessoa perde a fé, ele perde a vontade de viver. Nada mais faz sentido. Está muito ligado com aquela outra parte do espiritual. Perdeu a fé. Tem muita gente vivendo de uma maneira, eu posso dizer assim, vivendo está morto. Perdeu a fé. Perdeu a fé. E a vida, gente, eu vou falar, a vida ela tem baques que às vezes faz a gente perder a fé. Olha, ele discorrendo um pouquinho mais sobre as lutas, as dificuldades, ele vai falar, por exemplo, de uma adversidade grande que ele enfrentou, verso 14. Você tem enfrentado adversidades que querem roubar a sua fé. Adversidades que querem acabar com você,
Podem ser pessoas, podem ser circunstâncias, situações. Verso 14. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. Eis aqui um ponto que para muitas pessoas já era motivo de perder a fé, ou seja, uma grande adversidade. Dá a entender, alguns historiadores acreditam o seguinte: Alexandre Latoeiro era um cara que trabalhava com lataria, era um metalúrgico. Era alguém que conhecia Paulo, e nas audiências esse cara virou a casaca, entendeu? Se tornou inimigo de Paulo. E alguns acreditam que nas audiências tinha que ter testemunhas contra. Alguns acreditam que Alexandre era o cara que ia lá e era depor contra ele. Está entendendo? Então causou muitos males. Você tem na sua carreira pessoas ou circunstâncias que você olha para aquilo e você não pensa outra coisa. Isso aqui me causou muito mal. Isso me fez muito mal, gente. Isso aqui acabou com a minha carreira profissional. Isso aqui acabou com a minha saúde. Isso aqui acabou com a minha alegria de viver. São coisas na nossa vida que querem roubar a nossa fé. Paulo tinha, todos nós temos. Falar para os adolescentes, viu? A vida vai nos oferecer experiências, situações, às vezes até pessoas, a coisa é personificada, que vão causar muitos males na nossa vida. O que fazer nessa hora? Por que Paulo combateu o bom combate, completou carreira, mas não perdeu a fé? Porque quando ele se deparava com essas coisas, olha o que ele diz na continuidade do verso. Ele era um cara que se afundou na amargura, vivia lamentando os males que sobrevieram sobre a sua vida. Era um cara que agora vivia resmungando de tudo, se tornou uma pessoa ranzinza, fechada, amargurada com a vida, porque muitos males sobrevieram, ou era alguém cheio de ódio no coração, porque uma pessoa fez tal coisa para ele. Não. Alexandre Latoeiro, sim, ele me causou muitos males. Existem coisas, situações e pessoas que nos causam muitos males, mas olha o verso 14. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Paulo, quando tinham coisas que estavam além das suas forças, que faziam muito mal para ele, ele não guardava. O que ele fazia? Entregava para Deus. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Ele era um cara que não se afundava em amargura diante das injustiças da vida. Porque o mundo é injusto, gente. Alguém tem dúvida disso? Nós estamos num mundo injusto. Pessoas inocentes são presas e mortas, espancadas. Estamos num mundo injusto, gente. Vamos acordar para a vida, gente. Você vai sofrer injustiça na sua vida. E o que você vai fazer com as injustiças da sua vida? Quando elas sobrevierem? Gente ruim mesmo, entendeu? Tem gente que é ruim. Ladrão que entra na casa e rouba. O que nós vamos fazer nessa hora? Estamos orando aí pela nossa irmã que tanto sacrifício, comprou o carrinho dela, 2 anos pagando o carro, terminou a última parcela, o ladrão levou. Oh, meu Deus do céu, dá uma raiva. Você se sacrifica tanto, você tem sonhos, você tem projetos, né? Injustiças. Nós estamos num mundo injusto, num mundo mau. A Bíblia diz que ele jaz no maligno, gente. Aqui nós vamos sofrer injustiça sim. Sabe? Coisas que a gente não tem explicação. Crianças morrem. Pessoas que nós amamos sofrem. Coisa que você fala assim, isso é injustiça, não merecia isso. O duro é que aqueles que mereciam, você fala, não acontece nada com essa pessoa. Né? O latoeiro, Alexandre, não aconteceu nada com ele. Mas ele causava muitos males. É uma vida, esse mundo, muitas vezes nós vemos injustiça. Só que nós cremos que existe um juiz, que é um bom juiz. Nós cremos que existe um julgamento final. Paulo estava preocupado em acertar a vida dele com Deus, espiritual. Traz os pergaminhos, tem que estar em paz é com Deus. O resto eu entrego nas mãos de Deus. Eu não vou afundar minha vida por causa de um Alexandre Latoeiro. Me causou muitos males, mas eu entrego nas mãos de Deus. O que nós temos que fazer, gente, se você quer realmente combater o bom combate, completar a carreira e não perder a fé no meio do caminho, quando você sofrer as injustiças dessa vida, entrega para Deus. E descansa. Justiça quem faz é Deus.
Porque quem está amargurado, cheio de ódio, está querendo fazer justiça, quer ver justiça. Está tentando tomar o lugar de Deus. A Bíblia diz, irai-vos e não pequeis, não põe o sol sobre a vossa ira. Claro. Basta cada dia o seu mal, entrega para Deus. Deus vai cuidar disso aí. Se você quer viver. Porque senão, filho, vai reduzir a sua carreira ou vai ver uma vida amarga. Porque tem gente que está vivendo uma vida amarga. Só tem reclamações, porque não está entregando para Deus. Todo mundo tem sofrimentos, problemas, males que atingem a nossa casa, a nossa família, o nosso lar, nossa carreira, nossos projetos. Paulo entregava para Deus. E por fim, gente, ele não perdeu a fé, porque você pode continuar lendo no verso 16. Momentos difíceis, na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Ele diz, verso 16. Antes todos me abandonaram, que isso não seja posto em conta, ele fala. Mas ele tinha um segredo. Verso 17. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. Olha o segredo para quem está numa carreira e quer completar, chegar até o fim, sem perder a fé. Esse é o detalhe, né? Escolher o bom combate, gente. Correr até o fim, custe o que custar, em parte. Eu não quero chegar lá de qualquer jeito, eu quero chegar lá com fé. Esse é o detalhe, essa é a diferença. Muitos vão chegar até o fim da carreira, mas sem fé. Porque ele entregava para Deus as injustiças e os males dessa vida, e ele buscava força em Deus. Olha, era um cara que tinha tudo para ser amargurado. Pô, eu fiz tanta coisa, gente. Plantei tanta igreja, ajudei tanta gente. Agora me aparece um Alexandre Latoeira para me causar males. Aqueles que se diziam meus amigos me abandonaram na hora H. Fiquei sozinho, e aí? Não tinha um cara que tinha tudo para morrer amargurado. Escreveu uma carta aqui xingando todo mundo, amaldiçoando todo mundo. Ele diz o seguinte: as pessoas me abandonaram, passei por isso, estou enfrentando uns males aí, mas o Senhor me assistiu. Assistiu aqui é da assistência. Ele foi assistido por Deus. Deus fortaleceu ele para enfrentar o negócio. O Senhor me assistiu, ele diz, e o Senhor me revestiu de forças. Meu querido, você só vai conseguir chegar no fim da sua carreira, do seu projeto de vida, se você aprender a entregar para Deus algumas coisas. Porque tem coisa na nossa vida que eu olho e falo, não, isso só existe para uma coisa, para me aprender a entregar, porque não tem outro propósito. É aquele tipo de coisa que eu não consigo carregar. Na nossa vida, algumas coisas pesam tanto, só tem uma solução, filho. Ou entrega. Entendeu? Então tem coisa na nossa vida que pesa tanto que eu vou falar para você, isso existe para quê? Para você entregar. Não tem. Se você carregar, você não vai aguentar. Mas tem que saber. Quanto que você pode carregar? Nas costas, sozinho, sem Deus. Eu sei até quando eu posso. Tem coisa que eu não posso. Aqui, aí já não é comigo, é com Deus. Eu entrego para Ele, me reveste de força, porque até aqui eu aguentei, daqui para frente só por Deus. O Senhor me assistiu, me revestiu de força. Tinha um propósito na vida. Olha lá, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, todos os gentios ouvissem, fui libertado da boca do leão, mas o Senhor me livrará, olha, esperança, era alguém cheio de fé, cheio de esperança, me livrará de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial, a Ele a glória pelos séculos dos séculos, amém. Terminou a carta, gente. Oh, que coisa linda, de jeito de você terminar. O cara lá foi descrevendo, combati o bom combate, completei a carreira, não perdi a fé, estou enfrentando os males, entrego para Deus, o Senhor me reveste, porque a glória a Ele pelos séculos dos séculos, amém. Ele tinha esperança, ele sabia em quem ele cria. Eu sei quem eu creio, diz a Bíblia, né? Eu sei em quem eu creio, estou bem certo, ele tinha convicções, e Ele vai me levar a salvo, e vai me guardar até o fim. E completo então a carreira, guardei a fé. Meu querido, eu quero pensar com você aqui. Como é que está a sua carreira? Primeira coisa, pensa no seu combate. Vamos orar, vamos colocar nossa vida diante de Deus. Pensa no combate que você está enfrentando na sua vida. Os seus combates, cada um tem um. Você escolheu bem os seus combates. Está combatendo um bom combate. Será que tem coisa que não vale a pena mais
perder o seu tempo, gastar a sua energia, investir os seus recursos. Para. Escolha bem os bons combates da vida. Comece uma carreira e vá até o fim. Não desista. A carreira cristã é a que mais as pessoas começam e desistem. Começam a enfrentar obstáculos, males sem fim que sobrevêm muitas vezes, a pessoa já desiste da carreira cristã. Desiste de servir a Deus. Muita gente tomou propósito. Quando iniciou a carreira cristã, não, vou servir a Deus, caminhar com Deus, legal, bacana. Aí começaram a vir os problemas. Quando vê a pessoa já não está mais caminhando. E às vezes no final da carreira ele olha, cadê minha fé? É uma coisa que tem que guardar. Proteger. A Bíblia diz que como fosse assim um bem mais precioso é a nossa fé. Por isso que ela é provada. Como se prova o ouro, a prata. Ela é purificada. E não tem nada mais precioso na sua vida que a sua fé. Então, assim, o que eu tenho de mais precioso na minha vida? A minha família? Com certeza. Meu cônjuge, os filhos, com certeza. Mas mais do que tudo isso, a sua fé. A sua fé. Que às vezes eu vejo pessoas que querem salvar a família, mas não estão conseguindo. Sabe que quando um avião entra em pane? Tem um piloto da TAM aqui que pode me ajudar, me orientar. Quando o avião entra em pane, cai duas máscaras, não é? Vamos dizer, tem uma mãe e um filhinho. A aeromoça ensina lá, pá, antes do voo, caem duas máscaras. A orientação qual é? Diga para mim. Porque tem muita mãe que vai pegar a máscara e vai colocar no rosto da criança e aí a mãe desmaia. Aí a criança também. Primeira coisa, você coloca a máscara em você. Não é isso? Estou certo? Olha, está me orientando direitinho. O cara tem que estar bem, guarda a fé. Eu tenho que estar forte. Eu amo minha família, eu quero o bem da minha família, eu quero transmitir fé, vida para minha família. Eu tenho que ter vida, meu irmão. Eu tenho que ter fé. Põe a máscara em si, esteja bem. Respirou? Está firme? Beleza? Agora cuida da criança. Não é assim? É isso aí, ó. Na carreira é assim, gente. Tem muita gente perdendo a fé. O bem mais precioso que você tem é a sua fé. Guarda ela. Agarra isso aí e não larga disso negócio. Que é o que há de mais precioso. É ela que vai ser o passaporte seu para você entrar lá, gente. Eu fiz muitas boas obras, não serve de nada na hora da entrada. Eu fiz aquilo, o negócio é o seguinte, a fé. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. A fé é o que é mais importante. Guardei a fé. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Enquanto isso eu chamo o pessoal do louvor. A gente, se não tiver música, você escolhe uma lá das três, beleza? Nós vamos orar, colocar nossa vida diante de Deus. E eu oro por você, meu querido, minha querida, que está aqui essa noite. Você não veio aqui por acaso. Você veio aqui porque Deus tinha que falar alguma coisa no seu coração. E o que Ele tinha que dizer para você é isso. Escolha os bons combates dessa vida. Complete a carreira e guarde a sua fé. Que é o que você tem de mais precioso. Vamos falar com Deus. Ó Pai querido, nós te louvamos essa noite porque a Tua palavra ela é viva, ela é eficaz, ela é suficiente, Senhor. Ela é uma bússola, Senhor, na jornada da nossa vida, ó Pai. Nós ouvimos essa noite uma palavra de orientação, de conselhos de um velho amigo, Senhor. Conselhos de alguém muito experiente, alguém que, como ele mesmo diz, combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé. Ó Pai querido, o Senhor conhece a história de cada um aqui, Senhor. O Senhor conhece a carreira de cada um. Nós pedimos em nome do Senhor, que o Senhor, ó Pai querido, fortaleça, assista e revista de forças, como acabamos de ler, cada um aqui essa noite. Que durante a nossa carreira não venhamos a desistir, Senhor, mas combater o bom combate, Senhor. Completar a nossa carreira e não perder, mas guardar a nossa fé. Fortalece aqueles que estão enfrentando males, lutas, provações. Reveste de força, dê-nos sabedoria para viver, cuidar do corpo, da mente, do espírito. Ajuda-nos, ó Pai. E ser com cada um aqui essa noite, é que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, Senhor.
It's just in my blood. It's a feeling one can't describe. Very nervous. Very nervous. Very scared. And it's much more than just a race.